Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre uma questão que aparece muito para quem está começando na vida acadêmica ou começando como um cientista, tá? Que basicamente é como entender as variáveis que eu preciso obter para operacionalizar uma hipótese, ou seja, para testar uma hipótese científica, ok? Então, vamos pensar no seguinte, basicamente nós temos dois tipos de variáveis que estão envolvidas no teste de hipótese. Primeiro são as variáveis teóricas, tá? Então, variáveis teóricas nada mais são do que conceitos, ideias. Enquanto que eu tenho um outro tipo de variável, que são as variáveis operacionais, que basicamente são variáveis que permitirão que nós testemos as nossas hipóteses. Então, basicamente como eu posso mensurar, medir, quantificar uma dada variável teórica, tá? Então vamos pensar aqui em alguns exemplos que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês começarem a perceber o que eu quero dizer. Imagine que eu tenho as seguintes variáveis teóricas, que são conceitos, né, ou ideias. Tamanho, diversidade, ansiedade, diabetes. Como é que eu consigo medir essas variáveis? Essa é a pergunta que você tem que se fazer para ficar bem claro na sua cabeça se você está trabalhando com uma variável operacional ou com uma variável teórica. Bom, para eu conseguir medir tamanho, tem várias formas. Uma delas, eu poderia medir o comprimento do corpo. Para eu conseguir representar a biodiversidade, também tem várias formas. Uma delas, calcular um índice de diversidade, como o índice de Shannon. Para a ansiedade, também, eu poderia operacionalizar a ansiedade no meu trabalho, quantificando a quantidade de cortisol, né, desse hormônio no sangue. E diabetes, eu acho que todo mundo está mais familiarizado, por isso que eu quis colocar esse exemplo aí. Como é que você descobre se você está com diabetes? Bom, a variável operacional que permite que o médico, né, conclua que você está com diabetes ou que talvez você esteja com diabetes é a quantidade de glicose no seu sangue. Bom, acho que dá para ir já ficando um pouco mais claro. Mas vamos ver, a partir de agora, um exemplo, né, uma hipótese do começo ao fim, e aí eu vou apresentando para vocês um pouco mais desses tipos de variáveis, o que elas significam. Então, por exemplo, imaginem que vocês aí estão passeando nesse campo, e aí vocês, né, como qualquer cientista, vem uma pergunta que surge a partir de uma observação, de uma curiosidade de vocês. E aí a pergunta, no caso aqui uma pergunta simples, mas de curiosidade, será que as plantas se reproduzem mais em ambientes ou em solos mais férteis? Né? Uma pergunta que você se faz. Essa pergunta você vai ter que formalizar no quê? Numa hipótese. Mas como é que a gente formaliza numa hipótese? A gente pensa também no conhecimento que a gente já tem, no nosso aprendizado, no que a gente já sabe da teoria, da literatura, para tentar formular uma hipótese, né? Ou seja, uma possível explicação para essa pergunta que faça sentido, que tenha um sentido embasado na literatura, embasado no conhecimento, ok? Aí vocês então elaboraram essa seguinte hipótese. Em solos mais férteis, o esforço reprodutivo é maior, ok? Então percebam que aqui nós já estamos falando de variáveis teóricas, elas aparecem na nossa hipótese. Fértil, fertilidade, esforço reprodutivo, são variáveis que são conceitos, são ideias, né? Vamos colocar no gráfico para ficar então um pouco mais fácil de visualizar e para também apresentar para vocês alguns outros conceitos que às vezes geram dúvidas. Bom, percebam que eu marquei de laranja o preditor e de amarelo a variável resposta. A variável preditora, ela sempre vai no eixo X, ok? Isso é uma convenção. Então, a variável preditora sempre no eixo X, sempre. E a variável resposta, por sua vez, vai estar sempre no eixo Y. Por que fertilidade é o preditor? Bom, acho que fica mais ou menos fácil para vocês perceberem que eu estou tentando explicar, eu estou tentando prever o quê? Esforço reprodutivo. Como que eu estou tentando explicar ou prever o esforço reprodutivo? Utilizando a fertilidade do solo. Então, a fertilidade do solo ela é a minha preditora do esforço reprodutivo. Se o esforço reprodutivo está sendo predito pela variável fertilidade do solo, então ele é automaticamente a minha variável resposta.
É aquilo que eu vou encontrar se o meu preditor, que é a variável que está no eixo x, realmente tiver uma relação que explique, que responda a essa variável. Então, variável preditora sempre no eixo x, ela é a variável que explica, que prediz a variável resposta, que está no eixo y. Ok? Acho que agora ninguém mais vai esquecer disso. Bom, continuando. Eu posso então também, se vocês abrirem um livro de estatística, né, que vocês estudam, vocês vão encontrar esses nomes de variáveis. Variáveis independentes, variáveis dependentes. Muitas vezes também utilizando um pacote de programação para fazer a análise estatística de vocês vão encontrar, né, essa nomenclatura. Muito fácil. A variável independente, via de regra, ela é a nossa variável preditora. Tá? Por quê? Porque ela não depende do que acontece com a nossa variável resposta, que está no eixo y. Ela varia independentemente dela. Então imaginem nesse exemplo. Vocês acham que a fertilidade do solo ela vai depender, ela vai variar dependendo de se as plantas que estão ali crescendo produzem mais flores, produzem menos flores? Não, né? Via de regra não. Agora, quem pode depender dessa variação no eixo x, nessa variação na fertilidade? De acordo com a nossa hipótese, quem depende dessa variação, ou melhor, quem pode depender dessa variação, quem é? É o esforço reprodutivo. Então é por isso que o esforço reprodutivo também é a variável dependente. Ele depende, se a nossa hipótese estiver correta, depende da variação da fertilidade do solo. Tranquilo? Então essa é uma nomenclatura que vocês vão encontrar também. Bom, continuando. Vou colocar aqui no gráfico, então, as variáveis teóricas, preditora, fertilidade, tá? Ou explanatória, vocês vão encontrar também com esse nome, e a variável... Difícil, né? Vamos lá, continuando. E a variável, então a variável preditora, ela está no eixo x, e a variável resposta está no eixo y, que no nosso caso é o esforço reprodutivo. Bom, como é que eu posso testar então, né, professor, essas hipóteses? Duas formas bem simples. Eu posso pensar num experimento onde eu quantifique ao longo desse gradiente de fertilidade do solo, eu quantifique algo que represente o esforço reprodutivo, que está no eixo y, e aí eu vou ter uma relação entre essas duas variáveis, de modo que se a minha hipótese faz sentido, eu devo encontrar então uma relação entre fertilidade e esforço reprodutivo. E essa relação deve ser positiva, que é o que vocês estão vendo nessa reta em branco. Essa é uma forma de eu testar essa hipótese. Existem outras formas. Eu posso pensar, em vez de buscar uma relação entre as duas variáveis, eu posso tentar pegar os extremos, né? Pegar os extremos aqui e fazer um contraste. Tá? Como? Dessa forma. Eu faço amostras de esforço reprodutivo num solo mais fértil e amostras do esforço reprodutivo num solo menos fértil. É um contraste de duas diferenças, solos inférteis e solos férteis. Okay? São duas formas de eu testar a hipótese de que solos mais férteis permitem um maior esforço reprodutivo das plantas. Bom, vamos pensar aqui com mais detalhe, então, como é que eu operacionalizo de fato a minha hipótese. Eu tenho aqui a hipótese, ou melhor, eu tenho aqui a variável teórica, a fertilidade do solo. Como é que eu operacionalizo essa variável? Bom, eu posso quantificar a quantidade de areia no solo, eu posso quantificar a quantidade de matéria orgânica no solo, eu posso quantificar a concentração de nutrientes, como fósforo ou nitrogênio no solo. Todas essas formas são maneiras de eu representar a minha variável teórica, fertilidade do solo. Da mesma forma, eu vou pensar em formas de operacionalizar a minha variável resposta. No caso, esforço reprodutivo é a minha variável resposta teórica. Como é que eu represento o esforço reprodutivo? Eu posso, então, operacionalizar esforço reprodutivo quantificando número de flores, biomassa de flores, tamanho das flores. Posso também pensar em número de sementes, massa da semente, tamanho das sementes. Ok? São todas formas de eu representar ou tentar representar, operacionalizar a ideia, o conceito esforço reprodutivo. Então, dito isso, né, voltando aqui para a nossa hipótese, em solos mais férteis o esforço reprodutivo é maior,
Uma das maneiras que eu posso testar essa hipótese é, por exemplo, quantificando como meu preditor matéria orgânica no solo, né, gramas por decímetro cúbico, quantidade então de matéria orgânica nesse solo, sabendo que quanto mais matéria orgânica, mais fértil é esse solo. Então, e como variável resposta, eu posso quantificar o número de sementes por planta, na média. Tá? Quantas sementes, em média, uma planta produz? E eu coloco isso no meu eixo Y. Ok? E aí, essa é então uma forma de eu testar essa hipótese. Eu poderia escolher outra variável operacional resposta e outra variável operacional preditora. Tranquilo. Né? A escolha vai depender muito do que eu consigo quantificar, se eu tenho tempo para quantificar aquela variável, se eu tenho dinheiro, ok? Então essa escolha depende também da literatura, quais variáveis fazem mais sentido que outras, quais são mais diretas do que outras, mas basicamente essa é a maneira que a gente usa para operacionalizar o teste de hipóteses. Espero que tenha ficado mais claro para vocês. E só uma última informação é que quando vocês forem ler um artigo científico, ou quando vocês forem escrever um artigo científico, ou o TCC de vocês, ou um relatório de uma disciplina, observem o seguinte: as variáveis operacionais elas devem aparecer onde no texto? Material e métodos, você vai explicar, afinal de contas, o que você coletou, o que você mediu. Elas podem e devem aparecer também junto na sua hipótese. Quando você estiver explicando essa hipótese, você apresenta a hipótese, como eu mostrei aqui, com a variável teórica. Mas logo em seguida você pode dizer como você operacionalizou aquilo. Né? Então, para testar a hipótese que solos mais férteis o esforço reprodutivo é maior, nós quantificamos a quantidade de matéria orgânica no solo e o número de sementes por planta. Se a nossa hipótese é verdadeira, nós esperamos uma relação positiva entre essas duas variáveis. Perceberam como é que a gente pode estruturar? Então, é nesses momentos que as variáveis operacionais devem aparecer. Já no resultado e na discussão, a gente poderia voltar para as variáveis teóricas. A gente poderia voltar a falar em fertilidade e em esforço reprodutivo. Ok? Então, espero que tenha ficado mais claro para vocês. Qualquer dúvida, me perguntem, podem escrever aí embaixo, deixar uma mensagem. E eu também vou deixar na descrição do vídeo aqui algumas literaturas e livros que eu acho que são importantes para que vocês se interem mais sobre esse assunto. Lembre-se que vocês devem sempre ler, leiam muito, não fiquem só restritos ao que eu estou falando para vocês aqui. Beleza? Então é isso, um abração, a gente se vê na próxima.